Sejam bem-vindos mais uma vez ao quartinho de oração, esse lugar que eu considero tão especial, porque aqui trazemos loucura por Jesus, paixão por Jesus, através da palavra de Deus para você. Hoje eu quero falar sobre desmistificando a igreja primitiva. Desmistificando a igreja primitiva. Antes de eu falar, quem sabe você não vai comigo para Israel em outubro de 2020, ainda temos poucas vagas para irmos para a Terra Santa, também para Atenas na Grécia, e um cruzeiro marítimo de 3 dias pelas ilhas gregas. Acesse a viagem com lucim.com.br e cola com nós para a gente ir. Muita gente, onde eu vou, fala assim comigo: nós temos que ser como a igreja primitiva, porque a igreja primitiva era demais, porque a igreja primitiva é o nosso grande modelo, a igreja primitiva, ela tinha milagres, tinha pregação profunda, tinha homens muito comprometidos, tinha comunhão, tinha evangelização. Concordo, em partes, em partes. Você sabe, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fez, a gente vê, 3 viagens missionárias. E as viagens missionárias eram basicamente o quê? Chegava num lugar, pregava o evangelho, as pessoas convertiam, aí deixava o grupo de cristãos ali, ele ia para outro lugar. Mas quando ele chegava nesse outro lugar, ele continuava pastoreando essa igreja aqui, mandando cartas, tirando dúvidas, enviando alguns dos seus auxiliares para ajudar. Depois ele voltava lá, colocava um pastor no lugar, assim ele ia fazendo. Por isso que nós temos as epístolas, essas cartas que Paulo escrevia para as igrejas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu leio a história dessas igrejas, eu vejo tudo, menos perfeição. Se você ler 1 e 2 Coríntios, por exemplo, eu tenho dó de Paulo. Cada capítulo é para resolver um problema sério. Um capítulo é só sobre o tanto que os irmãos da igreja de Corinto praticavam pecados sexuais. O outro capítulo era só para corrigir o fato de que eles ainda estavam comendo comida sacrificada aos deuses. O outro capítulo era para corrigir porque um irmão estava levando o outro na justiça. O outro capítulo, aí vai, um problema atrás do outro. O outro capítulo era porque os irmãos estavam fazendo a ceia do Senhor de forma errada. Os que chegavam na frente comiam tudo e os outros que chegavam não tinha mais ceia para comer. Todos os capítulos, eu não estou falando a maioria não, todos. Já no capítulo 1, Paulo briga com eles, falando: gente, vocês têm aí na igreja um grupo que fala assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu prefiro o pregador ciclano. Igualzinho hoje, né? Tem gente que fala: para mim pregador é fulano de tal, para mim Lucim não tem nada a ver, ou sei lá, o Ciro Malafaia, o Cláudio Duarte, o Luciano Subirá, não tem nada a ver. A pessoa é igualzinho Corinto. Aí você fala assim: pastor Lucinho, isso é um problema só de Corinto. É? E os Gálatas? Que Paulo brigou muito mais com os Gálatas do que com os Coríntios. Por quê? Porque os Gálatas, olha a acusação de Paulo: vocês começaram a crer em Jesus pelo poder do Espírito Santo, mas agora estão levando tudo pelas obras da carne. Vocês estão praticando obras para obter a salvação. Aí Paulo fala assim: como que vocês começaram a crer pelo Espírito Santo e agora estão continuando a caminhada baseada na força do braço? E Paulo tem um problema sério com os Gálatas. Sim, são 2 casos esporádicos. É? E os Tessalonicenses? 1 e 2 Tessalonicenses. Lá na cidade de Tessalônica, Paulo teve que mandar 2 cartas, adivinha por quê? Eles fizeram uma interpretação errada, uma escatologia errada. Eles achavam que Jesus já estava para voltar a qualquer momento. Aí sabe o que os irmãos lá fizeram? Muitos pararam de trabalhar, pararam de estudar, pararam a vida, ficaram só esperando Jesus voltar. Aí começaram a se tornar fofoqueiros, preguiçosos, intrometidos na vida um do outro, né? E aí Paulo teve que escrever uma carta corrigindo eles, falando: não, gente, não é assim não. Vocês têm que trabalhar. Quem não quer trabalhar, que não coma. Vocês estão interpretando as coisas de maneira errada. E eu posso ficar aqui, gente, falando de igreja atrás de igreja atrás de igreja, que Paulo corrige. Ou seja, a igreja primitiva era tudo menos perfeita. E se eu te disser que a igreja primitiva, se bobear, tinha mais defeitos do que a sua igreja tem hoje? Então, apesar da gente olhar para a igreja primitiva e entender que lá existe sim um modelo bacana para ser seguido, não devemos procurar ser a igreja primitiva. Por quê?
Porque, cara, nós estamos no século XXI. O que nós temos que fazer? Né? Tem um livro do John Stott chamado Ouço o Espírito, Ouço o Mundo. Ouço o Espírito, Ouço o Mundo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. E nós temos que ler o mundo atual e sermos uma igreja relevante nesse mundo de hoje. Não adianta pegar o que a igreja primitiva foi e, vamos virar a igreja primitiva. Não, não. Nós temos que ser a igreja que o século XXI precisa. Nós temos que desmistificar a igreja primitiva e sermos hoje uma igreja relevante hoje. A minha pergunta para você é, a sua igreja é relevante no seu bairro? A sua igreja muda a história da rua onde ela está localizada? A sua igreja, ela é um farol de luz, ela se envolve nas questões da comunidade, da política, da sociologia, da antropologia, da filosofia, da história, da moda, do futebol, da culinária, até das roupas das pessoas, ou não? Ou a sua igreja é aquele bando de gente trancadinho lá dentro, todo mundo com medo, ninguém quer sair porque lá fora, né, o mundo jaz no maligno aí, a gente fica aqui dentro, todo mundo encolhidinho, com medinho. Sua igreja é relevante? Então, a igreja primitiva, bacana, tinha muito milagre, devemos buscar isso, né? A sociedade respeitava mais a igreja primitiva, sim, porque via poder. Mas chegava lá dentro da igreja lá, gente, tinha BO um atrás do outro. É confusão em nível hard. Eu acho que o que matou Paulo não foi os soldados romanos lá, quando ele foi decapitado, não. O que matou Paulo foi a pressão das igrejas. A pressão das igrejas. Então hoje, vamos olhar para o mundo de hoje. E vamos ouvir a voz do Espírito de Deus hoje. E vamos fazer uma igreja relevante para os dias de hoje. Por isso que tudo que acontece, a voz da igreja tem que falar. A igreja tem que falar de coronavírus, tem que falar de política, tem que falar de esporte, precisa falar de moda, tem que falar de comida, porque todo mundo hoje é Masterchef. Hoje nós precisamos falar de internet. O mundo é todo online. O mundo é todo... A coisa mais rara é a gente ouvir uma pregação sobre como se comportar na internet. Né? Sabe qual que é o assunto número 1 no mundo hoje? Número um. No mundo inteiro. Sabe qual é o assunto número 1? Número um. Meio ambiente. Eu te pergunto, você já viu alguma mensagem na sua igreja sobre o meio ambiente? Tá vendo? Como é que muitas vezes nós estamos dando resposta para pergunta que ninguém está fazendo? A igreja primitiva foi relevante lá. Hoje, temos que ser a igreja de hoje que vai passar o evangelho para essa geração de uma forma que eles entendam e transformar a sociedade para a glória de Deus. Pai, eu abençoo cada pessoa que me ouviu e que entendeu que a igreja durante os séculos sempre teve seus problemas e hoje também tem. E a de hoje não é pior do que lá de trás, não. Hoje, a única coisa que precisamos é nos tornar mais relevantes, olhando os bons exemplos do passado, mas entendendo que o que o Senhor quer que sejamos agora é o que o Senhor precisa que sejamos para as necessidades de hoje. Ajuda-nos a ser essa igreja relevante, triunfante, vencedora, que vai trazer uma resposta de Cristo para os homens dessa geração. Em nome de Jesus, amém. Deixa o like, sai correndo não. Deixa o likezinho para mim, por favor. E se inscreve no canal, manda essa mensagem também para o grupo lá da sua igreja, para todo mundo já ficar desesperado. E é isso aí.